Bom dia a todos, amém, queridos? Estamos aqui na casa de Deus, mais uma manhã para celebrar esse Deus que é digno de honra, esse Deus que é digno de louvor. Vamos orar, amém? Para falar com o nosso Deus nessa manhã. Você que está aí no seu lar, ouvindo esta live, esse culto, seja abençoado por Cristo Jesus, amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu se faz presente todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque nós podemos crer na Tua palavra. Deus, palavra essa, Deus, que jamais nos deixa só, jamais nos deixa desamparados, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nesses momentos e nesses dias tão difíceis, Tu tens sido o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso guia. Deus, muito obrigado porque Tu tens trazido cura sobre a Tua igreja, Tu tens trazido cura sobre a nossa nação, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos confiar na Tua palavra. Deus, muito obrigado porque podemos confiar em Ti, Pai. Ó Deus, nesta manhã queremos falar contigo e também queremos ouvir a Tua voz, Pai. Deus, usa-nos, ó Deus, para falarmos do Teu amor nesta manhã. Ó Deus, que as pessoas que estão, ó Deus, do outro lado, ó Deus, nas suas casas neste momento, que elas possam ser abençoadas por Ti, Pai, através da minha vida. Então que diminua eu neste momento, Pai. Ó Deus, e que Teu Espírito, ó Deus, prevaleça sobre minha vida. Deus, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos aqui felizes por estar na casa do Pai mais uma vez. Nós vamos hoje trazer uma mensagem, compartilhar algo que Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu durante essa semana meditei algo que Deus tem para o nosso coração. Deus vai falar para mim, vai falar para você, amém? De uma forma sobrenatural. No dia 7 de julho de 2019, eu fui consagrado diácono e evangelista. E existe uma grande responsabilidade e um grande peso sobre esse nome evangelista. E eu estava meditando sobre isso, porque na última pregação do Martins, o Martins, ele falou sobre isso, que nós devíamos meditar na palavra de Deus, o que nós fazemos durante o nosso dia, como nós realizamos as nossas tarefas durante o dia, o que nós fazemos durante o dia, o que nós fazemos durante a semana, durante o mês, se a nossa semana foi ou não produtiva para Deus, se a nossa semana foi ou não produtiva para nós mesmos. Então eu comecei essa semana, foi dia 7 agora, essa semana, eu comecei a meditar sobre esse meu chamado de evangelista, sobre esse chamado de pregar a palavra de Deus. Esse chamado não é só meu, esse chamado é de todos nós, amém? Deus chamou toda a sua igreja para pregar o evangelho. Então eu comecei a meditar sobre isso. E nas minhas meditações, eu vi algo que eu não tenho realizado como Deus quer. O evangelista, qual é o trabalho do evangelista? Evangelizar. E o texto que Deus falou comigo está em Mateus 9, versículo 35 ao 38. E diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas os poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Querido,
Você que está nos ouvindo nesta manhã, você faz parte desse ministério de Jesus? Você faz parte dessa seara? Você é um ceifeiro? Queridos, se nós começarmos a meditar sobre Jesus, e eu estava pensando nisso essa semana, pensa, você sabe que você vai morrer, você tem que levar. Jesus sabia qual era o plano do seu Pai. Ele teria que morrer para que nós hoje tivéssemos direito à salvação. Mas mesmo assim, Jesus, como diz a palavra, ele não se abdicou de fazer a vontade de Deus. Talvez eu e você, se soubéssemos hoje que daqui a 3 anos nós iríamos morrer, o que talvez nós iríamos fazer? Eu vou aproveitar minha vida, vou viajar, vou tentar fazer coisas legais, vou tentar fazer coisas diferentes, porque eu vou morrer daqui a 3 anos. Mas essa não era a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era as ovelhas perdidas da casa de seu Pai. Jesus tinha um chamado, amém? E nós temos um chamado. A nossa preocupação tem que ser as ovelhas perdidas da casa do nosso Deus. E Jesus, então, durante 3 anos, se dedica totalmente a 12 homens. Queridos, eu estava fazendo umas contas. 3 anos dão 1095 dias. Se você for colocar as 24 horas, são 26.280 horas que Jesus se dedicou a ensinar os seus discípulos o Evangelho. Jesus ele se dedicou totalmente e foi exclusivo totalmente a esses 12 homens a ensinar tudo aquilo que eles precisavam para continuar a sua grande obra. Nós vemos ali o seu antecessor, que foi João, que pregava, batizava, mas Jesus precisava vir cumprir o chamado dele. Então Jesus começou com esses 12 homens o cumprir do Evangelho. Então a missão de Jesus começou de uma forma sobrenatural. A minha pergunta: será que nós temos abrido mão das nossas vidas por amor a Cristo Jesus? Você lembra qual foi a última pessoa que você ganhou e cuidou dela ao ponto dessa pessoa estar pronta para também gerar outra vida? Eu estava pensando isso essa semana, eu falei, Jesus, eu fui consagrado a diácono evangelista. Qual foi a última pessoa que eu discipulei? Qual foi a última pessoa que eu chorei? Qual foi a última pessoa que eu não gastei, mas que eu dei o meu tempo para que essa pessoa viesse ao reino de Cristo Jesus, para que essa pessoa frutificasse também? Às vezes nós achamos que é simplesmente só falar do amor ou pregar o Evangelho. Não. Olha, se nós olharmos no passado, no Velho Testamento, você vai ver ali Elias. Eliseu queria porção dobrada. Mas o que Elias falou para ele? Você tem que ficar comigo até o fim. O que isso estava dizendo? O que Elias queria dizer para Eliseu? Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como é, e depois você vai continuar aquilo que eu fazia. Então Eliseu ficou ao lado de Elias o tempo inteiro. E ele foi discipulado por Elias. Queridos, discipulado exige tempo, discipulado exige muitas coisas. Não é simplesmente, eu ganhei aquela alma e pronto. Não. É uma ovelha nova. É uma ovelha que precisa ser alimentada. É uma ovelha que precisa ser cuidada.
Por que eu tenho falado isso? Porque essa semana eu tenho reparado que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena aí pelo Brasil afora, nesse momento que muitas das vezes os cultos param nas igrejas, as pessoas têm se afastado de Deus. Muitas pessoas, principalmente as ovelhas mais novas, elas têm se afastado da casa do Pai. E nós, como ovelhas mais velhas, ou nós, como temos mais a palavra, o que nós temos feito? Nós temos vivido as nossas vidas como nós queremos, ou nós estamos vivendo aquilo que Deus quer? Eu vou viver na minha comodidade. Queridos, como eu falei para vocês, Jesus se dedicava aos seus discípulos 24 horas por dia. E às vezes nós, hoje eu tenho um discipulado, mas será que vai dar tempo? Nós colocamos tantas coisas, queridos, Jackson, coloco tantas coisas às vezes na frente do meu discipulado, da pessoa que eu tenho que discipular, e às vezes eu deixo. Essa semana, por exemplo, a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Essa semana eu não discipulei ninguém ainda. Querido, e a semana acabou, vai estar começando hoje, né, na verdade. Então nós temos que remir o nosso tempo, nós temos que trabalhar o nosso tempo, para que nós possamos discipular. Jesus está falando aqui, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, queridos. Queridos, nós temos uma missão a ser cumprida, e nós não podemos fugir da missão que Cristo Jesus nos deu. Ela é muito séria. Queridos, isso exige de nós muito trabalho. Imagine se Jesus ficasse 2 horas por dia com os seus discípulos. Não ia completar o seu discipulado, mas Jesus deu tudo o que ele tinha para fazer 12 homens melhores discípulos. O que nós temos feito? Você já parou para pensar como tem sido a tua semana diante de Deus? Será que tem sido aquela rotina? Eu estou orando em casa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo a vontade de Deus. Jesus, quando estava com Pedro, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falava para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou a Pedro novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu a Jesus: sim, eu te amo. Então Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhinhas. Queridos, essa palavra, eu estava refletindo sobre ela. É uma palavra muito séria, porque Jesus está falando: Pedro, ama as minhas ovelhas. Amas as minhas ovelhas como eu tenho amado a vocês. Eu tenho me dedicado a vocês. Eu tenho dado a minha vida por vocês. Eu vou morrer na cruz do Calvário por vocês. Eu vou morrer naquela cruz. Eu não queria, mas todavia seja feita a vontade do Pai. Pedro entendeu o que Jesus estava falando para ele, querido. E será que nós temos entendido aquilo que Jesus falou para Pedro? Isso também serve para mim e para você. Se Jesus perguntasse para você hoje, nesta manhã: eu não sei o seu nome, mas tu me amas? E será que nós temos apacentado as ovelhas do Pai? Será que nós temos saído para a seara? Esses dias eu estava conversando com a Raquel, e ela tem lido alguns livros, e ela ouve muitas pregações lá em casa, e um dos livros estava falando, né, como nós temos sido cristãos nos dias de hoje, como nós temos vivido o Evangelho nos dias de hoje. Talvez aqui no Brasil seja mais fácil ser cristão, porque nós não sofremos, eu posso dizer, quase perseguição nenhuma. Tem umas ou outras perseguições, uns burburinhos falando, mas hoje é até moda você falar que você é evangélico. Tem pessoas aí: eu vou virar cantor gospel, porque é moda, porque vai vender CDs, porque vai vender músicas.
Mas, querido, isso não é evangelho. O evangelho de Jesus é pregar o evangelho do Pai. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É isso que Jesus determinou para mim e é para a sua vida. Nós temos um chamado, queridos, e nós não podemos nos desviar do nosso chamado. Você não foi escolhido para ficar sentado no banco da sua igreja. Você não foi escolhido por Cristo Jesus só para vir num culto de domingo, para vir num culto de semana, não. Você foi escolhido com um chamado direto de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos uma grande missão e nós não podemos fugir da nossa missão. Eu não posso fugir, eu tenho que fazer da minha semana uma semana de pregação do evangelho. Esses dias eu estava no centro da cidade e eu vi uma pessoa com aquele megafone pregando ali na frente da central. Na hora, na minha cabeça veio, poxa, esse homem é meio louco. Mas eu falei, louco sou eu, porque eu não estou fazendo a vontade do meu Pai. Ele está certo. Talvez às vezes a gente passe, poxa, esse homem está passando. Não, ele não está passando vergonha, ele está fazendo aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus fazia quando Jesus pregava nas multidões. É isso que nós temos que fazer. Às vezes nós estamos tão acomodados, né? Eu estou tão acomodado. Acordo de manhã, normalmente eu fico com a minha filha um período, depois desse período eu levo ela para minha mãe, ou ela fica lá em casa, eu vou trabalhar, chego na minha casa, tenho a minha meditação, depois vou para o meu celular, ficar no Netflix ou vendo um filme, e as semanas vão passando. Querido, não é isso que Deus nos chamou. Eu sei que não é errado você ter o seu momento de lazer com a sua família, não é errado você passear, não é errado você trabalhar, mas o que você tem dado a Deus? Será que você só tem trabalhado? Será que você só tem passeado? Será que você só tem se divertido? E as almas perdidas da casa do nosso Pai? Tem pessoas sedentas lá fora, fora da sua casa, fora da sua faculdade, ou na sua faculdade, no seu colégio, ou onde você joga o seu futebol. Na quinta-feira nós estávamos ali no futebol, nós fazemos uma oração, tem pessoas lá que não conhecem a palavra. Nós temos que falar da palavra e do amor em todo o tempo. Queridos, esse é o nosso chamado e nós não podemos fugir desse chamado. Nós temos uma missão. Nessa introdução que eu dei para vocês, na qual Deus me bateu, porque a palavra, ela vem de cima para baixo. E aí nós começamos a adorar o Senhor e a pedir perdão. E eu falei, Deus, me perdoa, porque eu tenho sido negligente. Você sabe que o trabalho do pastor é cuidar da ovelha, mas o trabalho de gerar e fazer com que ela cresça é nosso. Ovelhas geram ovelhas. E o trabalho que Cristo Jesus nos deu, nós não podemos fugir deles, queridos. Essa semana essa semana aconteceu muita coisa, né? Essa semana eu estava vendo alguns jovens, até aqui da nossa igreja, que precisam desse cuidado. Talvez na sua igreja, você que está assistindo essa live, existem pessoas que estão precisando do cuidado de Cristo Jesus. Existem pessoas na sua igreja, querido, que estão precisando ser discipuladas. Existem pessoas na sua igreja que estão precisando de carinho. Existem pessoas na sua igreja que estão precisando de amor. Às vezes nós achamos que quem está dentro da igreja já está salvo. Não, queridos. Às vezes as pessoas precisam de ouvir a palavra, elas precisam de ser cuidadas. Esses dias eu estava conversando com o meu pai e eu falei assim uma palavra para o meu pai. Eu falei, pai, eu estou cansado de ovelhas velhas. Eu não aguento mais. Tem ovelhas que têm muito mimimi. Eu já não aguento mais.
E aí meu pai falou uma coisa para mim. Ele falou: meu filho, a sabedoria do meu pai, né? Meu filho, elas também são ovelhas. E elas também precisam ser cuidadas. E eu parei para pensar. Aqui atrás, nós temos uma árvore, uma mangueira. Essa mangueira, nós já estamos aqui desde 94, e essa mangueira já existia quando nós chegamos aqui. Essa mangueira dá uma manga calotinha, muito boa. Só que essa mangueira, ela estava morrendo. E então os nossos presbíteros, Josias e o presbítero Barbosa, poldaram a mangueira, tiraram os galhos que estavam ruins, e ela voltou a florescer e continuou dando a sua manga. Aí eu parei para pensar, falei: é verdade. Às vezes, em vez de nós criticarmos ou de falarmos alguma coisa, nós temos que cuidar, queridos. Não importa o tempo que a pessoa tenha dentro da casa do Pai, nós temos que cuidar um dos outros. Esse é o nosso chamado. Jesus cuidou por 3 anos, 1095 dias diários dos seus discípulos. Até o dia da sua morte, Jesus cuidava deles. Morreu, voltou e continuou cuidando deles. Queridos, nós temos um chamado. Nós temos um chamado e nós não podemos fugir desse chamado. Eu queria que você, nesta manhã, comigo, levasse o teu pensamento às pessoas da tua igreja. Começa a pensar aí em pessoas da sua igreja que precisam ser discipuladas. Você pode procurar o líder de evangelismo da sua igreja, você pode procurar o seu pastor, você pode procurar o líder jovem, você pode procurar o líder de célula da sua igreja e pergunta a ele: queridos, existe alguém para ser discipulado? E talvez, e com certeza, talvez não, com certeza, o teu pastor vai falar: tem muitas pessoas para serem discipuladas aqui dentro. Tem muitas pessoas para serem ganhas aqui dentro. Às vezes nós achamos que é trabalho. Não, não é trabalho do pastor, é trabalho nosso. Ovelhas geram ovelhas. Ovelhas têm que cuidar de ovelhas. Ovelhas amamentam ovelhas. Ovelhas ficam juntas uma das outras para se aquecer no frio, no inverno. Ovelhas andam juntas como rebanho, para que o lobo não venha a estragar. Ovelhas andam junto no pasto. Nós temos que andar juntos uns com os outros. Nós temos que falar do amor de Jesus para outras ovelhas. Ovelhas perdidas, como diz aqui na palavra. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Essa palavra que Deus falou no meu coração é não fugir da responsabilidade que Deus nos deu. Começa a analisar como é que você tem vivido os seus dias. Começa a anotar: eu tenho que fazer isso, queridos. Isso, olha, eu estou falando aqui para vocês, mas isso está vindo direto para mim. Eu tenho que começar a remir o meu tempo, eu tenho que começar a esquadrinhar, a fazer com que o meu tempo renda de uma forma e que a prioridade seja as almas. Mas Jackson, você vai deixar de trabalhar? Não, não vou deixar de trabalhar. Jackson, você vai deixar de estar com a sua família? Não, não vou deixar de estar com a minha família. Mas eu vou priorizar. Quando nós priorizamos o Pai, Ele também nos prioriza. Então nós temos que priorizar a casa do Pai. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de igreja aqui, templo, não. Eu estou falando de vidas. Eu estou falando de almas. Eu sou motorista de aplicativo. E eu tenho andado pelo Rio de Janeiro bastante. Converso com muita gente durante o dia. E ali no centro da cidade eu tenho visto que o número de pessoas que moram nas ruas dobraram nesse tempo de pandemia. E quantas pessoas daquelas ali precisam ouvir da palavra de Deus? E nós estamos na nossa casa, no nosso Netflix. Estamos no nosso Amazon. Estamos nas nossas casas,
no Disney Plus, vendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e todos os campeonatos que existem? E qual é o tempo que nós temos dedicado a essas pessoas? Qual é o tempo? Hoje eu vou para o domingo, hoje vai ter um culto abençoado na minha igreja, hoje vai ter um pregador lá, hoje eu vou ver uma pregação maravilhosa. Beleza, queridos, muito bom se alimentar da palavra de Deus. Você se alimentou, e aí? Você também vai dar de comer para outras pessoas? Ou você só vai se alimentar? Você vai ser bênção na vida de outras pessoas, ou você só quer bênçãos? Você vai fazer a diferença na vida de outra pessoa para que ela possa sentir aquilo que você sentiu no culto de domingo, ou você só vai se reter para você? É muito bom quando o fogo, o Espírito Santo, vem de uma forma sobrenatural sobre a igreja. Isso é muito bom. É muito bom sair da igreja cheio da unção, falando como o Senhor é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande. Olha, você sai da igreja voando, você quer decolar. Mas, queridos, lá fora existem pessoas também que querem decolar. Existem pessoas que estão clamando por Jesus. Existem pessoas, mas elas não têm quem pregue, porque Jesus disse que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Se você faz parte dessa seara, e se você é um ceifeiro, então começa a meditar na palavra de Deus, e começamos a fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade. Esqueçamos as nossas vontades, é muito bom, querido. Eu essa semana falei até com o pastor G, ele falou: Jackson, você pode... Falei: olha, pastor G, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho contas. Queridos, eu esqueci de priorizar. Eu falei: não, pastor G, pode contar comigo, domingo eu estou lá. Queridos, eu tenho que começar a aprender a priorizar, e não só no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Porque deve ter um ano atrás, um amigo nosso que jogava futebol conosco, alguns devem conhecer, ele tinha um apelido chamado de Carrinho. Ele veio a falecer num acidente de moto, um jovem. E eu vi seus amigos bastante tristes. Essa semana até falei com um deles, falei: cara, você viu que o Carrinho morreu? Era jovem, tinha uma vida toda pela frente. Ouviu da palavra de Deus, porque algumas pessoas aqui da nossa igreja, principalmente o Marcelo, o nosso líder de célula, foi uma das pessoas que pregou também para o Carrinho. Ele chegou aí em algumas células nossas, ali em Quintino. Mas será que esse jovem teve tempo de aceitar a Jesus? Talvez nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e talvez algum vizinho seu tenha morrido. Será que essa pessoa ouviu da palavra de Jesus? Será que você pregou a palavra de Jesus para esta pessoa? Queridos, nós sabemos que nós estamos bem aqui agora. Ontem eu estava vendo até um lance que me deixou triste. Um jogador de futebol estava ali no gramado e de repente aquele homem caiu desmaiado, tentando reanimá-lo. Eu não sei o que aconteceu, porque a mídia ainda não falou o que aconteceu com ele. Não sei se ele está vivo. Mas será que alguém pregou para aquele homem? Querido, nós sabemos o nosso dia agora. Mas daqui a um segundo, 2, 3, 4 segundos, nós não sabemos. Então nós temos uma grande missão. Uma missão deixada por Cristo Jesus. Que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar do amor de Deus o tempo todo. Nós temos que pregar o Evangelho o tempo todo. Porque as pessoas precisam conhecer esse Cristo que nós vivemos. As pessoas precisam saber que Deus é bom, que Jesus Cristo salva, cura e liberta, que Jesus está pronto para recebê-las. Não importa como ela está, o que ela faz. Quem traz a cura, quem traz a libertação, quem dá o poder, quem dá a glória é Jesus. Pensa nos discípulos, 12 homens completamente diferentes. Tinha ali Mateus, diferente, Tomé, Pedro, seu irmão. Quantos homens totalmente diferentes uns dos outros. Jesus fez desses 12 homens
que são falados há 2000 anos. Jesus transformou a vida desses 12 homens para nos alcançar. E Jesus também deixou essa missão. Jesus pode voltar daqui a um ano, daqui a um dia. Como Jesus ainda pode demorar mais 100, 200 anos a voltar. E será o que vão lembrar de mim, o que vão lembrar de você? Será que vão lembrar que somos pregadores da palavra de Deus? Será que eu preguei isso há algum tempo atrás? Sobre genealogia. Será que na minha genealogia evangélica, na minha genealogia cristã, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar a esta terra, as pessoas vão falar, nossa, há 100 anos atrás um homem chamado Jackson, ou um homem chamado Pedro, ou um homem chamado João, um homem chamado Mateus, Lucas, um homem chamado Paulo, José, Severino, não importa o nome dele, há 100 anos atrás esse homem pregou para o meu pai, que pregou para mim, que pregou para o meu avô, que pregou para mim, e eu fui alcançada. Como é que vai estar escrita a nossa genealogia cristã? A nossa genealogia evangélica, porque a genealogia de Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus, está aqui, ó. Eu e você fomos alcançados há mais de 2000 anos, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, cumpriu o chamado dele e fez aqueles 12 discípulos, eles continuaram pregando o evangelho, formando novos discípulos, dando tempo, morrendo por Cristo Jesus, se dedicando a essa grande obra. Então, queridos, não esqueça, vamos nos dedicar mais. Mas Jackson, eu me dedico, Jackson. Eu vou na igreja, eu vou no culto de oração, eu vou no evangelismo, eu prego. Então faça mais, queridos. Faça mais. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso não tem preço. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O maior preço que um homem pode pagar é a morte, queridos. Jesus sofreu isso por nós. Porque depois, para muitos, a morte, depois da morte acabou. Mas para Jesus não. Foi o nosso início. Foi o início de tudo. Foi o início dessa grande obra que nos alcançou. E Jesus quer que nós alcancemos novas vidas. Então existem pessoas aí, do lado da sua casa. Parede com parede, eu não sei onde você mora. Em cima, do lado, embaixo, da direita e na esquerda, pessoas que precisam ouvir de você, de mim, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus cura, salva e liberta. Queridos, essa é a palavra que Deus compartilhou ao meu coração nesta manhã. Essa é a palavra que nós temos que refletir sobre Jesus nesta manhã. São dias difíceis, queridos. Dias muito difíceis. Onde eu tenho visto jovens se afastando da casa do Pai. Onde eu tenho visto muitas pessoas abandonando o Evangelho. Por circunstâncias, não importam as circunstâncias. O que importa é que nós temos que ir junto desta ovelha perdida da casa do nosso Pai. Queridos, então, mais uma vez, vou deixar isso para você. Procure o seu líder. Não espere para, se puder, já manda um WhatsApp para ele, meu líder. Quem tem lá na nossa igreja para eu discipular? Liga para o pastor Gesiel aí, você que é da Rio de Água Viva, você que é da sua comunidade do Angelim, São Vicente, Barro Vermelho, Guapimirim, Magé, Prodígio. Você que é de Parque Estoril, Iguaba, liga para o seu líder, fala para ele. Você que é de outra comunidade, de outra igreja, liga para o seu líder, líder de célula, líder de evangelismo, o seu pastor. Pastor, estou preparado aí para essa seara, estou preparado para falar do teu amor, e pergunta para ele, quem que o senhor quer que eu evangelize, quem que o senhor quer que eu cuide. E se você precisa ser cuidado também, querido, peça ajuda, querido. Está difícil a caminhada. Peça ajuda, não tenha vergonha. Não tenha, porque os discípulos chegaram a Jesus. Jesus, por que não conseguimos expulsar aqueles demônios? E Jesus falou para ele, vos falta jejum e oração.
Eles não tiveram vergonha de falar para Jesus. Pedir ajuda não tem vergonha nenhuma. Se você nessa manhã precisa de ajuda para a sua caminhada, fala com um amigo aí que está forte, está firmado. Cara, me ajuda. Pô, colega, me ajuda. Minha amiga, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo caminhar sozinho. Eu não estou conseguindo ir sozinha. Peça ajuda, peça socorro. E começa a orar com essa pessoa. E você, que essa pessoa pediu ajuda aí, começa a ajudá-la, começa a orar por ela, começa a evangelizar, começa a andar com ela. Porque quando ovelhas começam a andar com ovelhas, ovelhas têm papos de ovelha. Porque quando nós começamos a andar com bodes, cabritos, ou quando nós começamos a andar com quem não é ovelha, queridos, os papos começam a mudar. As coisas começam a mudar. Então ande com quem é ovelha. Ah, mas Jackson, eu preciso estar em lugares que não tem só ovelhas. Então começa a transformar essas pessoas em ovelhas. Se Jesus te colocou em um lugar que não tem só ovelhas, começa a transformar esse ambiente. Você pode ser um transformador de ambientes, porque você tem a palavra de Cristo Jesus no seu coração. Você pode ser um transformador de um ambiente, porque você tem Cristo Jesus no seu coração. Você tem a palavra de vida, você tem a palavra de cura, você tem a palavra de libertação dentro de você. Então comece a usar esta palavra. Jesus disse para os seus discípulos, certa vez, mandando eles pregar, Jesus falou para ele: vocês vão ser perseguidos. Se vocês forem perseguidos por amor de mim, e quando vocês tiverem que se explicar, não serão vocês que vão se explicar, mas são o Espírito Santo que está dentro de vocês, vão falar através de vocês. Então, se nós temos a palavra, e se nós temos examinado essa escritura, aquilo que está no nosso coração, Deus vai nos lembrar, e nós vamos começar a ser agente de milagre, amém? Você é um agente de milagre. Você pode transformar vidas. Deus te deu esse poder, amém? É um poder dado por Cristo Jesus a nós. Eu vou, mas vos deixo o Consolador. E o Consolador está aqui nesta manhã. O Consolador está aí na sua casa. O Consolador está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo faz morada em nossas vidas. Então, se você tem o Espírito Santo, você é um agente transformador. Você faz parte dessa seara. E Deus quer te usar grandemente. Mas nós precisamos dar a Jesus Cristo o que é devido a Ele. E se tem sido o teu tempo, eu não sei o que tem prendido você, mas se tem sido o teu tempo, dê o seu tempo a Ele. Se tem sido financeiramente, eu não sei. Você sabe quais são as tuas necessidades. Dê o seu melhor para Cristo Jesus. Que possamos dar o nosso melhor para Cristo Jesus. Porque Ele deu o seu melhor para nos alcançar. Ele deu o seu melhor para nos termos o poder e o direito de falarmos somos filhos de Jesus. Então que nós possamos, juntos com Cristo Jesus, continuar essa grande obra. Porque essa obra não vai parar. Amém? Você foi escolhido para continuar pregando o Evangelho. Eu vou fazer essa oração final, amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado. Realmente, quando Deus fala conosco, nós temos que viver a palavra. Se nós não estamos vivendo aquilo que Jesus nos mandou, aquilo que Jesus nos ordenou, de pregar o seu Evangelho a todo mundo, nós estamos sendo negligentes à palavra de Deus. Mas se você já tem feito isso, faça com mais afinco, faça com mais determinação. Se você já tem falado muito do amor de Deus no seu trabalho, continue, não pare. Porque seus amigos que estão ao seu redor, ou pessoas que você nem conhece, às vezes você está dentro de um ônibus, numa barca, ou eu que estou no Uber, às vezes uma pessoa pode ouvir de você: Jesus te ama. Amém? Vamos orar para terminar. E muito obrigado, você que pôde estar assistindo essa live, e você que ainda vai assistir. Que Deus possa te abençoar fortemente. A seara é grande, mas você
é um ceifeiro de Deus. E você pode continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta manhã, Pai. Deus, nos abençoa de uma forma sobrenatural. Deus, nós precisamos nos dedicar mais a Ti. Deus, nós precisamos pregar mais o Teu Evangelho. Deus, nós precisamos continuar a Tua missão. Deus, ela não terminou há 2000 anos atrás, não, Pai. Ela continua até hoje, no dia chamado hoje. Deus, nós precisamos ganhar almas para o Teu reino. Não é para um templo, não, mas é almas para o Teu reino, porque o mais importante é o reino dos céus, Pai. Oh Deus, então, Deus, como igreja, que nós possamos, oh Deus, estabelecer a Tua palavra nesta terra, e que pessoas que precisam ouvir desta palavra, Pai, possam ser saciadas por Ti, Pai. Sacia cada pessoa, sacia através da Tua palavra, Pai. Aqueles que estão sedentos, aqueles que não têm mais, oh Deus, não têm mais força, Pai, para caminhar, Pai. Deus, nós como ovelhas possamos andar juntos uns com os outros, lado a lado, ó Pai, e trazermos essa ovelha novamente junto ao rebanho, Pai. Oh Deus, então nós te agradecemos por tudo nesta manhã. Oh Deus, nos abençoa pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estaremos de volta, amém? Às 18 horas. Então você esteja aqui na nossa live, no culto das 18 horas, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e te guarde, amém? Glória a Deus.